Prezado aluno, já estamos na metade de estudos da última disciplina da pós, na terceira semana, e queremos então dar mais um passo à conclusão no nosso programa de pós-graduação em Teologia e Bíblia. Agora nós vamos para a terceira semana de atividades, certo? Onde nós queremos então já aplicar alguns princípios da assim chamada ética de alguém que é cristão. Nessa terceira semana, nós vamos então pegar o assunto da autoridade, né, que a gente poderia vincular ao quarto mandamento, tá, onde a igreja e o Estado são duas autoridades distintas. Tá? Como nós já vimos na segunda semana, nós temos que manter a distinção das funções, dos papéis, certo? E isso é importante, por quê? Porque nós queremos que a igreja e o Estado continuem fazendo seu papel no mundo. Deus quer isso, certo? É da vontade de Deus fazer isso. Isso está muito claro no Novo Testamento. Os cristãos muitas vezes vão ter um ethos próprio diante de um mundo que pode eventualmente perseguir, tá? Por exemplo, se nós olharmos para a história de Apocalipse, né, aí nós vimos lá que nós estamos diante de uma realidade penúltima à luz de uma última, tá? Então, a ética sempre são discussões parciais, né? Nós não conseguimos resolver as questões, ok? Mas nós temos um discurso último. O último é o Senhor da história, está lá. Então, por exemplo, a igreja sofreu perseguições no tempo do Apocalipse. Tá? 1 Pedro foi estudado já em algum momento aqui também. O que 1 Pedro diz? Né? Os cristãos sofrem em pequenos momentos. Né? Primeiro Pedro ainda nós não temos uma, na primeira carta de Pedro nós não temos uma perseguição como nós vamos ter lá no Apocalipse de João. Nós temos ainda uma perseguição naquelas coisas básicas dentro de casa, né? O sofrimento de uma violência doméstica, um empregado, um escravo tendo que se sujeitar ao patrão, né? Ou de repente um rei, um imperador romano visitar uma família cristã e ele tentar se deitar com a mulher do cara que convidou. Isso era comum no Novo Testamento, tá? Isso acontecia, né? Mas os cristãos não faziam isso, os não cristãos faziam isso, tá? Então você tem toda essa dimensão existencial aqui. E era um conceito de autoridade, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem que a autoridade do Estado não está acima da autoridade, por exemplo, de um marido em relação à sua esposa, né? Não dá para fazer isso, tá? Mas isso acontecia. O imperador romano se achava no direito de se deitar com a esposa, por exemplo, de um senador, né? Romano, né? Isso acontece, né? Ou uma relação sexual com crianças, que nós hoje condenamos pedofilia, tá? A pederastria era uma prática comum entre as autoridades romanas e seus filhos. Isso é complicado, tá? Isso também aconteceu entre nós, né, até pouco tempo. Hoje está mais regrado, e que bom que seja regrado, tá? Então, essa autoridade do Estado. Às vezes a gente olha para a lei natural e ela precisa ser vista, né? Por exemplo, a lei da união estável, né? O cara, duas pessoas tiveram relações, né? Um homem e uma mulher tiveram relações, já está com um comprometimento, não precisa nem passar o papel, talvez, né? Então, isso acontece desde 94, nós temos essa lei no país. Ela nos ajuda a manter aquilo que Deus criou na criação, que é a questão da relação entre duas pessoas de sexo opostos, né? Então, o Estado nos ajuda a manter muitas vezes. Né? Bom, então nessa semana nós vamos olhar então aquilo que Jesus estimula nós olharmos, que é a autoridade das duas pessoas. E aí, para isso, eu gostaria de destacar textos aqui. É o texto do Birman, Não Mais Casados, mas Ainda Comprometidos. O professor Birman é um professor de ética de St. Louis. Tá? Ele teve recentemente aqui entre nós, né? O conceito de igreja e Estado foi trabalhado. Nós temos uma série de vídeos, né, do nono simpósio de Lutero, vocês até podem olhar. Né? Talvez eu coloque isso à disposição mais adiante. Tá? E no texto, então, do Birman, mantém essa, né, não é um paradoxo, não gosto da palavra paradoxo, porque paradoxo dá a ideia de uma coisa contrária à outra, né? As duas coisas vão ter que acontecer ao mesmo tempo, é uma tensão, tá? Assim como lei e evangelho, é uma tensão. Aqui também, igreja e Estado é uma tensão. Tá? Quando Israel pediu um rei no Antigo Testamento, Deus disse, ok, vocês querem? Ok, deixa que vocês podem ter um rei, vão ter Saul. Vocês vão ter que viver os caprichos do rei, vão ter que responder a ele, vão ter que pagar imposto. Né? Saul, inclusive, morre, ele não sabe que ele morre cristão, ele sabe que não, ele procurou uma necromante. Davi também tem esses caprichos que não são bem aceitos. Né?
Mas a gente sabe que Davi é contado entre os crentes por causa de Cristo, e não por causa do que Davi fez, por exemplo, com Batseba, né? Davi queria construir o templo e Deus disse, você não pode, porque tuas mãos são manchadas de sangue. Então, mesmo assim, né? O próprio Moisés, né? Moisés é um grande líder, certo? Mas Moisés morre, Moisés sai de cena e nem consegue desfrutar da terra prometida, né? Porque Moisés duvidou. Né? O ethos de Moisés é complicado. É todo ser humano assim, tá? Não basta olhar para os personagens bíblicos, né? Então, o texto do Furman, que é a Igreja na Pós-Modernidade, mantém também essa tensão entre o nosso papel como cristãos dentro de uma sociedade, né? Quando a gente faz acordos políticos, é muito complicado. Isso eu trabalho um pouquinho na distinção e articulação entre igreja e Estado, né? Lutero preferia que o governante estivesse na ceia, sendo igual a um outro participante comum ao cidadão, tá? Lutero veio assim a autoridade. A autoridade não é melhor, ela tem um papel, ela tem uma função, tá? E é nesse sentido que nós trabalhamos essa terceira semana com a atividade prática número 2, tá? Onde a gente, nessa atividade prática, compartilhe como aplicas os princípios éticos à autoridade da Igreja do Estado. Mantenha o equilíbrio, mas faça a distinção entre os devidos papéis das autoridades, avaliando-os à luz da palavra de Deus. Tá? Então, a ética da Igreja e a ética do Estado precisam estar em evidência. Né? Quer dizer, a Igreja vai oferecer uma coisa que o Estado não oferece. Tá? Se a gente, por exemplo, se envolver muito em ação social, que é papel do Estado, tá? Não há dúvida quanto a isso, não tenho dúvida quanto a isso. Por quê? Eu, como cristão, pessoalmente, posso me envolver na ação social, mas que todo mundo faz. Agora, se eu, como igreja, começo a fazer, a tendência é eu esquecer o principal, né? A gente sabe muito bem que a igreja instituiu diáconos lá em Atos, mas a gente não sabe como eles foram diáconos, a gente sabe como eles testemunharam sua fé. É o caso de Estevão e Filipe. Quer dizer, qual é a ética de Estevão e de Filipe? É aquilo que eles disseram, né? Então a Bíblia registra isso. E as pessoas deveriam nos conhecer como cristãos dessa forma, que nós apontamos para Cristo. E não só pelas boas obras. Aliás, Jesus, no sermão escatológico de Mateus 24 e 25, diz isso. Né? Vocês amaram, vocês deram de comer, vocês ajudaram e nem perceberam. Tá? Porque é natural a gente fazer as coisas. A gente ajuda e quer que o governo se envolva socialmente, quer que todo mundo se ajude. Tá? Então nós não precisamos necessariamente criar agora um departamento exclusivo para isso. Tá? Então nós temos que aprender isso. Tá? A nossa organização eclesiástica tem um propósito muito claro, né? Compartilhar o amor de Deus em Cristo. Esse é o ethos, por exemplo, da igreja de Atos. Tá? Pergunte para o texto bíblico como Estevão e Filipe fizeram diaconia, serviço. Nós não sabemos. Eles tinham que ajudar as mulheres gregas que não eram judias e que circulavam em Jerusalém. Tá? As judias não iam ajudar os outros porque tinham muito preconceito. Mas, de repente, os cristãos que não têm preconceito, que vão ajudar mulheres das duas origens, gregas e judias, né? Aí nós temos os 7 diáconos escolhidos, né? Os 5. Agora fiquei em dúvida. Então, veja de novo, essa dimensão existencial. Essa é a qualidade da igreja. A igreja mantém seu papel. E ela precisa manter isso com qualidade, certo? Então, observem isso bem. Tá? Então, essa é a terceira semana de estudos, ok? Onde vocês vão olhar para os papéis distintos, né, da igreja e do Estado, certo? Então, isso é muito bonito e isso é muito importante, ok? Dito isso, eu concluo esse vídeo, então, caracterizando então um elemento da ética, que é o quarto mandamento, que é a questão das autoridades, né, que nós precisamos ter. Né? É que nem entrei em outra autoridade, por exemplo, a autoridade do pai, né, da relação com os filhos e assim por diante. Mas eu permaneço numa ética que é complicada às vezes entre nós. Um abraço e que Jesus acompanhe os estudos de vocês.